Olá, amigos e irmãos em Cristo. Eu sou Carmen Henneman e hoje quero compartilhar contigo sobre um tema de alta relevância para nossa vida cristiana. Hablaremos sobre a palavra toque. Pero eu imagino que ahorita tu deves estar te perguntando o que tenho eu a ver com esse tema. O que pode esta palavra añadir a minha vida, positivamente hablando. Ou aún, que relação há entre a palavra toque e a palavra de Deus? Então, começaremos desde o início. Vamos ver então que a palavra toque em espanhol pode ser diretamente traduzida da palavra ou do término grego hepsató. Hepsató é uma palavra bastante comum no Novo Testamento bíblico, especialmente nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos por la similitud de como narram suas experiências e conteúdo em geral. E, bueno, como é parte do Novo Testamento, é também parte, ou foi também parte da linguagem de Jesus, como veremos aqui em alguns versículos. Quero começar mencionando este que está aqui em Lucas 8:46. Onde Jesus literalmente usa esta palavra. Ele usa aqui uma declaração afirmativa que é ao mesmo tempo uma exclamação. Ele está exclamando algo quando diz hepsató mutis. Diz esta é uma exclamação que em grego é representada por um pontito alto. Uma declaração hepsató mutis, uma exclamação hepsató mutis. So, dependendo do ênfase, Jesus dijo literalmente, alguém me tocou, lendo de trás para adelante. So, a partir de aqui, tu já deves ter uma ideia de quem vai estar em meio de nossos comentários, certo? Bueno, agora como há uma série de toques, uma série de diferentes toques, eu decidi intitular essa reflexão com o toque que cambia. Por quê? Vamos ver então alguns poucos diferentes toques para ver se sabemos assim, a diferença entre eles e o tópico desta reflexão. Veremos então que na Bíblia podemos identificar um toque que se chama o toque que indica, ou não se chama, pero é o toque que indica algo. Vamos aqui a Daniel. Daniel é no Antigo Testamento e está em hebreu originalmente, pero a ideia do toque é o mesmo, dá o mesmo ênfase que em grego. So, em Daniel capítulo 8, a partir do 18, vemos que Daniel narra sua experiência com uma visão que ele teve. E ele via algo que possivelmente não entendia muito bem, pero houve um momento que talvez por la profundidade da visão, por el impacto que aquilo trajo sobre ele, Daniel desfaleceu, algo semelhante ao desfalecer, algo que a nossa época diríamos desmaiou, vamos dizer assim. Ele desfaleceu um pouco e então, em dado momento, algo novo ocorre em meio à sua experiência. E ele narra isto. Ele me tocou, falando de que um ser, talvez um ángel, e alguma outra versão disse um ser em semelhança de homem, se acercou a ele e lo tocou. Então, o ángel ou o ser lo tocou e le dijo Daniel, ele me tocou e me dijo, eu te harei saber. E aqui os 3 pontitos indicam que a experiência, que o texto sigue narrando a mesma experiência. So, o caso é que aquela visão era algo que não era para o momento. Assim que o ángel, se tu lês todo o texto, aqui de Daniel 8, 18, 19, vais ver que o ángel dijo a Daniel, eu te harei saber sobre isto, porque esta visão se refere ao futuro. Assim que o toque que indica planos, indica propósitos, indica objetivos, indica visões. É toque que indica. Só veremos também que há o toque que marca. Em Lucas 18, vemos uma atitude muito dulce de Jesus para com os niños.
Jesús se sentía muy bien en la compañía de los niños y siempre quería tenerlos cerca. Entonces, este texto dice, le traían a los niños para que los tocase. Imagino que esse tocasse aqui era uma carícia na cabeça, nas manos de los niños. Pero para mim, esse tocar que está aqui nesse texto eu posso talvez traduzir como uma marca de bendição. Ou seja, era um toque que marcava a los niños com bendições divinas, bendições celestiales. Primeiro porque os niños são conhecidos como o futuro do universo, não é assim, o futuro do planeta. Necessitam realmente ser bendecidos para prosperar e para ser buenos cidadãos e construtores de um novo siglo, vamos pensar assim. Senhor Jesus los bendecía através desse toque especial que los marcava para sempre. Eu não creio que podemos olvidar facilmente os toques de Deus, especialmente aqueles que nos marcam em situações extremas de nossa vida. Por isso, eu entendo que quando o Senhor Jesus los tocava, quando tocava os niños, los marcava com suas marcas ou com seus toques de bendição. Vimos também que há o toque que especifica. Em 1 Reis, primeiro livro de Reis 19, também está no Antigo Testamento e em hebreu, pero a ideia do toque traz o mesmo ênfase que em grego. Assim que miramos aqui que nesse texto leemos sobre a experiência de Elias, o profeta Elias, que foi um dos mais poderosos e conhecidos profetas do Antigo Testamento. Esse texto aqui, todo o texto completo do capítulo 19, menciona que ele havia eliminado com cerca de 400 profetas de Baal. E depois que lo hizo, Jezabel escuchou o que ele havia hecho e se enfureceu muito. E que hizo ella? Ella enviou mensagem a Elias dizendo algo mais ou menos assim: lo que hiciste a esto será hecho contigo, mañana não serás o mesmo homem, mañana não estarás vivo, algo parecido. E Elias se assustou muitíssimo. E aquele grande e poderoso Elias que havia matado 400 homens, agora parecia que estava muito lleno de temor. Então, em seus intensos temores, ele huyó para o deserto e se foi muito lejos. Logicamente que estava muito abrumado, muito abatido, muito assustado, talvez muito estressado. E caso é de que houve momento em que ele dormiu e ali desejou a morte. Quando ele estava dormindo, vino um ángel, lo tocou, como diz o texto aqui, lo tocou e dijo: levanta-te e come, porque el ángel, el ser traía-lhe comida, come, porque o caminho é demasiado largo. De forma personal, seria porque tu caminho aún és demasiado largo, ou seja, aún tens muito que fazer. Este não é tu fim. Assim que não desista de tu vida, tu aún não vais morrer. Então, esse toque aqui, eu considero toque que especifica, porque especificou, porque Elias tinha que levantar-se, recobrar as forças, reviver, porque algo aún ele teria que fazer. O caminho era bastante largo para ele. O toque que especifica. Também vimos que há um toque que anima. Em Mateus 17, leemos sobre a experiência da transfiguração de Jesus. Ele estava no monte com alguns discípulos e então sucedeu a transfiguração. Em algum momento, uma luz muito grande, muito radiante vino e aparentemente neste momento os discípulos que estavam com ele, com Jesus e que não eram todos, se assustaram muito e desfaleceram aparentemente de temor, de terror. Então Jesus vino e tocando-los, les dijo: levantaos e não temas. Então eu denomino este como o toque que anima. Um toque muito positivo e que necessitamos, incluso, cada dia de nossa vida. Também creio que há o toque que cambia.
Mateus 8:3, lemos sobre um leproso que vino hacia Jesus, clamando por misericórdia por causa de seu estado. Tu sabes que na antiguidade, sobretudo, incluso na época de Jesus, os leprosos não tinham hospitais especiais para ir e fazer tratamentos de saúde como atualmente. Não, seu único destino era ser separado completamente da sociedade, da família. Não podiam entrar na sinagoga, não podiam entrar entre a multidão que andava com Jesus, porque eles estavam leprosos e estavam destinados à morte, assim que los mandavam para bem lejos, como o deserto, para morir. Aquele homem vindo a Jesus com um clamor muito profundo e disse: Senhor, se tu queres, eu posso ser limpo. Qual foi a resposta de Jesus? O texto diz: então Jesus lo tocou e disse: eu quero ser limpo totalmente. Este sim é um toque que cambia. Porque eu não creio que depois de receber tão grande milagro, aquele homem quedou sendo o mesmo. Nunca mais. Desde sua fé hasta todo o restante que compunha sua vida, tuvo que mudar. Por isso, eu amo muito esse tópico, esse tema, o toque que cambia. Também vimos que há o toque que hace milagros. E miramos aqui em 4:24. Se bem que todos esses aqui são milagros, pero especificamente esse texto habla que todos, conforme disse a palavra que lemos aqui, todos os que escutavam que Jesus estava vindo, todos os que escutavam de lejos ou de cerca, todos veniam com todas as suas muitas enfermidades, e a Bíblia disse aqui nesse versículo 24, todos eram sanados. Todos recebiam milagre. Todos experimentavam milagre. Por quê? Porque o toque, especialmente o toque de Jesus, é um toque muitíssimo poderoso, muito eficaz, que incluso é hasta difícil de explicar por tão poderoso que é. Vemos então que naquele contexto há uma pessoa, uma mulher, que sofria por 12 anos de um fluxo de sangue constante. Era uma espécie de hemorragia que incluso não sabemos de onde era, não sabemos que classe de hemorragia era. Talvez era uma hemorragia, por exemplo, no ouvido, talvez em la nariz, talvez em algum órgão interno, talvez era uma hemorragia menstrual, como a maioria menciona ou dá a entender. A maioria dos escritores e predicadores. O caso é que aquela mulher que não tinha esperança porque estava aislada da sociedade por sua condição de imundícia, conforme as leis, por causa do fluxo de sangue, e vamos falar disso ahorita e no seguinte, ela tinha em seu coração esta grande esperança e pensava consigo mesma, se tão solamente tocare su manto, serei salva. Já coloquei aqui entre cochetes estas palavras, el borde de, solamente para completar a ideia, porque em verdade, em Reina Valera, e nesse texto de Marcos 5:28, não há essa parte aqui, não é original para este versículo, é para outros, não para este especificamente. Então, em tu Bíblia, tu vais ler solamente isso, porque dizia consigo mesma, se tão solamente tocar el borde, tocar su manto, serei salva. Então, eu coloquei isso aqui e completo assim. Se tão solamente tocar o borde de su manto, serei salva. Por quê? Porque durante esse tempo de reflexão, vamos estar enfatizando que era o borde e qual é o simbolismo, o profundo simbolismo que há com as promessas de Deus. Pero tu Bíblia só disse, se tão somente tocar su manto, serei salva. Então, vamos ver aqui que esta imagem expressa mais ou menos a ideia do texto. Esta foto, estou segura que não é a foto original de aquela época em que Jesus esteve aqui, a mulher tentou tocar su manto. Não é, porque nem sei se havia câmera fotográfica, certo? Pero é só para darnos uma ideia de como era o manto. Era algo que se ponía sobre os ombros e também cobria a cabeça quando se entrava a la oração.
en las puntas del manto haviam 4 desses bordes o flecos, como diz outra versão, e vamos ahorita falar sobre eles, pero só para dar uma ideia de lo que estamos falando ahorita. Então, vamos ver que a mulher com fluxo de sangue é descrita aqui nesse texto de Marcos capítulo 5. E, incluso, eu vou estar usando ao mesmo tempo Marcos e também vou estar usando Lucas, porque Marcos, ele narra as experiências assim com mais detalhes. Pero Lucas, em minha opinião, mostra expressões ou usa expressões mais claras para mim. Por isso, vou usar os dois ao mesmo tempo. Também estaremos usando a nova versão internacional e também a Reina Valera, porque é a versão talvez mais utilizada por as igrejas hispanas. Então, vamos ler em Marcos 5, começando aqui, disse assim: Pero uma mulher que desde hacía 12 anos padecia de flujo de sangre e havia sofrido muito em manos de muitos médicos e gastando todo lo que tinha, sem que lhe houbera servido de nada, antes iba de mal em pior. Quando oyó hablar de Jesus, vino por detrás de él entre la multitud e tocou su manto. Porque decía consigo mesma: si tão solamente tocare el borde de su manto, serei salva. E em seguida cessou a hemorragia. Sentiu em seu corpo que estava sana de aquela aflição. Luego Jesus, conhecendo em si mesmo o poder que havia salido de ele, volviendo-se a la multitud, perguntou. Aqui dijo, right? Pero eu estou lendo, perguntou, porque isso foi uma pergunta. Volviendo-se para la multitud, dijo ou perguntou: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Pedro e los discípulos le dijeron: ¿Ves que a multitud te aprieta e tu dizes: ¿Quién me ha tocado? Parece que esta pergunta não fazia muito sentido para Pedro, não? Então, eu salto aqui para Lucas 8:46. É a parte seguinte. Jesus insistiu dizendo: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Antes de ir adelante, eu quero mencionar esta última parte aqui, porque de mim saiu poder. Saiu poder. Eu menciono isso só porque Jesus, nesta situação, mencionou que só uma coisa saiu de ele. E isto foi poder, que foi o suficiente para operar o grande milagre na vida daquela mulher. Mas eu menciono também porque, nesta atualidade, há muitos líderes religiosos, pastores, evangelistas, apóstolos, predicadores, enfim, há muitos religiosos, de forma geral, que quando oram por um enfermo, usam umas expressões que me deixam bastante preocupada. Alguns ou muitos dizem que saiu de eles uma energia positiva. Por exemplo, é uma das coisas que mais mencionam. Outros dizem que foi como escalofrio. Outros dizem um temblor, um tremor, um raio. Eu não sei de onde sacam isto, mas eu só comparo essas coisas que escuto por aí com esta palavra de Jesus. Ele disse: de mim saiu poder. Nada mais. Jesus nunca disse: saiu de mim um grande escalofrio, então ela foi sanada. Ou saiu de mim uma grande energia positiva. O poder de Deus, irmãos, não necessita nenhum tipo de energia positiva. Não necessita nenhum escalofrio. Seu poder é suficiente para ser um milagre que cambia nossa vida para sempre. E aunque mais tarde vengamos a passar uma experiência mais terrível, esse milagre nunca será borrado, porque a marca está ali como sello de Deus que nadie pode borrar. Sabe o sello de papel? Podemos sellar uma carta, podemos sellar algo que com o tempo se borra. Com o tempo, com a umidade, com a água, mas o sello de Deus, nada, absolutamente nada pode borrar. Por isso eu creio que o poder de Deus não necessita de ajuda, de escalofrios e nem energia positiva nenhuma. Por isso temos que ter muito cuidado com o que escutamos, porque às vezes o que escutamos
es muy confuso, es una doctrina muy confundida, muy errónea y antibíblica, que não dá a Deus a nenhuma glória. Uma vez que sale del hombre escalofríos e todas essas coisas, isso não vem de Deus, assim que de Deus solo sale el poder. Las demás coisas que salen não é de Deus, por lo tanto, a glória não é para Deus neste caso. E para nós é muito importante que todo lo que experimentamos venga diretamente de nosso Deus, porque solo lo que viene de Ele permanece para sempre. Veremos então que a partir de aqui, trataremos de entender as duas facetas ou as duas partes desse tocar de Jesus, neste caso da mulher. Alguém me tocou ou quem me tocou? Certo? Vamos ver então. Indo a Lucas 8, verso 45, leemos em espanhol. Então Jesus dijo, quem é que me ha tocado? E negando todos, dijo Pedro e os que com ele estavam. Maestro, la multitud te aprieta e te oprime, e dizes, quem és que me ha tocado? Outra vez, parece que esta pergunta não fazia muito sentido para Pedro. Mas vamos ver aqui que diz o texto original do mesmo versículo. Lucas 8, 45. Eu trago essa parte aqui em grego só para mostrar a vocês onde está a palavra original. Hapsamenos. Hapsamenos é a palavra que está aqui e que originou a palavrita que mostrei a você no início. Então, veremos. Caiei pirro Jesus. Simplificando e dijo Jesus. Tinho hapsamenos mu. Isso é uma pergunta porque este signo aqui é uma interrogação em grego. Em espanhol é ponto e coma, em grego é uma interrogação. Então, é uma pergunta. Ho hapsamenos mu. Quem me tocou? Essa é a pergunta, right? Quem diz? Quem tocou em mim? Ou de trás para adelante, a mim tocou quem? Quem me tocou? Só para especificar palavra por palavra. Arnomeno de panto. Todos como que silenciaram ou ignoraram ou negaram, como diz aqui em espanhol. Então, nada dijo nada, se quedaram em silêncio. Seguinte parte. Eipen Petros cais roisum auto. Dijo Pedro e os que estavam com ele. Epistata, maestro, hoi orloi sunehusin se cai apostlibusin. Sorry, apostlibusin. So, hoi orloi, em plural, está em plural, las multitudes. Sunehusin, que apreta, se, te, cai e apotribusin oprimem. So, literalmente, as multitudes te, que é o sérgio, te apreta e oprimem. So, outra vez, esta palavrita aqui é a palavra que mostrei no início, só para mostrar aos vocês que estamos usando o original do grego koine, que é o mais sencillo vocabulário. So, em versículo 46, leemos, pero Jesus dijo, alguém me ha tocado, porque eu he conocido que ha salido poder de mim, poder de mim. Em grego, leemos o mesmo texto, rodeia sus eipen. Simplificando, dijo Jesus, hepsató mutis. Esse pontito alto aqui é uma exclamação, mientras aqui primeiro é uma interrogação, porque é uma pergunta. Aqui na seguinte parte, verso 46, é uma exclamação, porque Jesus está afirmando que alguém o tocou. Hepsató mutis. Hepsató mutis. Sim, alguém me tocou. Egogar eno diname. Eu vou explicar cada palavra aqui, pero há dois que são para mim de grande relevância. Dijo ele, porque eu sei poder dinami. Elelucia.
Aleluia, apemu. Egoga ernodinamin, aleluia, apemu. So, eu quero mencionar rapidamente algo aqui. Este ego em grego refere-se a um pronome personal enfático, que é yo, pero não solamente yo, é yo mismo. E a outra palavra aqui é ap. Ap é uma preposição que indica desde adentro. So, Jesus dijo literalmente, egoga ergondinami, aleluia, apemu. Eu mesmo, e não outro, eu mesmo conosco, a palavra gno, se origina em gnosco, que é conhecer, conhecer mais que saber. So, eu mesmo conosco que o poder dinami saiu de dentro de mim. Então, em outras palavras, a parte de que Jesus menciona que o poder foi a única coisa que saiu de ele, ele afirma que o poder saiu de dentro de ele. Porque ap é uma preposição, como vamos ver em seguida, que indica desde adentro ou desde muito adentro, algo assim, pero algo que vino do interior de Jesus e que é o suficiente para sanar-nos. Veremos então que a partir de aqui, teremos 3 divisões deste evento para ser bem rápido. Primeiro haremos um breve resumo do evento da mulher sobre a situação ou a experiência, segundo as tradições e história, e a terceira uma breve aplicação. Vamos ver então que em breve resumo tendremos aqui 3 ou 4 observações. 1, não sabemos nada sobre ela. Por exemplo, não sabemos seu nome. En los textos que hablan de esta mujer, los 3 evangelios sinópticos, ninguno menciona ningún nombre. Ellos dicen esta mujer, aquella mujer, o la mujer, o es siempre con un pronombre indicativo. Esta, aquella, o algo semejante, pero no hay un nombre propio. Y quiero decir que para los judíos el nombre es algo muy importante, por 2 motivos. 1, porque el nombre explica sua identidade ou define sua identidade. Por quê? Porque o nome tem um significado. Normalmente, os judeus, quando põem nome em seus filhos e os filhos de seus filhos, eles não só escolhem um nome interessante, mas um nome com interessante significado. Generalmente, um nome de bendição, que traz mensagem de bendição por detrás. Então, ela não tinha nome, imagino que aparentemente para a sociedade, ela não tinha identidade. Também eu observo que, por ser mulher, possivelmente seu nome não foi mencionado. Se miramos desde o Antigo Testamento, as mulheres nunca tiveram um papel ou um lugar assim de realce ou de importância na sociedade. Pero não menciona por nome porque as mulheres não tinham um lugar de destaque, de realce realmente na sociedade. Por outro lado, ela não era mencionada aqui, talvez por seu estado de saúde. E no Antigo Testamento, o Antigo Testamento mostra, ou desde o Antigo Testamento, nenhuma pessoa que sofria de fluxo de sangue era considerada digna ou apta de estar em meio de outros. Assim que o fluxo de sangue ou a hemorragia, qualquer que fora, era símbolo de imundícia. Qualquer pessoa que tinha um fluxo de sangue era considerada imunda. Donde sentava em lugar, volvia imundo. A pessoa com que falava ou tocava também se tornava imunda, porque era como estigma terrível. Não havia como sair-se desta classe de lei. Bem, então, ela não tinha identidade de nenhuma forma. Também não sabemos nada sobre seu estado civil. Não sabemos se era casada, se tinha filhos, se vivia com alguém que pudesse ajudá-la. Não sabemos nada. E aunque tivera um esposo e filhos, talvez ela não podia estar junto com eles por seu estado de imundícia, por causa do fluxo de sangue, de acordo às leis que já existiam desde o Antigo Testamento. Também não tinha família, como já mencionei, então não sabemos nada sobre ela. Mas sim sabemos, e coloco esse sim grande aqui, sabemos que ela estava muito enferma. Ela tinha uma enfermidade crônica de 12 anos. 12 anos ela perdia sangue incessantemente. Bem, eu digo incessantemente porque 12 anos
mostra uma sequência de tempo, de época, certo? Talvez a hemorragia não era 24 horas cada dia desses 12 anos, pero eram 12 anos de perda de sangue. Então, por outro lado, eu não entendo incluso como foi que ele tuvo força para ir hasta Jesus, caminhando ou arrastrando-se, ele necessitou fazer algo de esforço. Por que digo isso? Porque a Bíblia diz em Levítico que a vida del cuerpo está en la sangre. Entonces, si ella perdió sangre por 12 años, ella perdió vida por 12 años. Entonces, lo que sabemos es que ella era muy enferma, gastó todo lo que tenía. Si ella tenía dinero, por ejemplo, gastó todo pagando los médicos. Si tenía tierras o terrenos, casas, y tenía otros bienes, vendeu todo para pagar los médicos. Y el texto que leemos dice que de nada aprovechou, de nada serviu, porque não funcionou, não deu bom resultado, nada ocorreu de bom para sua saúde. Ao contrário, ela ia de mal a pior, diz o texto. Assim que essa mulher estava enferma e agora também estava pobre, perdeu tudo, porque a Bíblia disse que ia de mal a pior, e disse claramente ela perdeu tudo, ou vendeu tudo, e deu tudo em câmbio de um tratamento médico. Por último, foi desconhecida de todos. Por que digo isso? Porque quando ele chegou à multitud, tentando tocar no manto de Jesus, hasta que lo tocou, nadie la reconheceu. Não foi, por exemplo, como Pedro. Recordemos Pedro. Minutos antes de negar a Jesus, naquele momento em que lo negou 3 vezes, recuerde que as pessoas lo identificavam. Alguém disse, tu eres seguidor de ele. Pedro disse, não, estás equivocada. Não, tu eres de los discípulos. Não sou eu. Sim, tu andas com este maestro. Não, isto está errado, não é verdade. So, Pedro foi identificado por outros, pero esta mulher não. Ela vino, já sei que caminhou, já sei que se arrastrou, nadie la identificou. Então, a mulher estava enferma, pobre e, además, anônima. Ela não tinha nada a seu favor, em absolutamente nada, e não tinha salvação, a não ser depois de lo que Jesus hizo. Bem, como enferma, ela perdeu muitíssimo sangue ou muitíssima vida por muito tempo. Como já disse, porque a vida do corpo está em la sangre. Então, se ela perdeu sangue por 12 anos, ela perdeu muita vida. Agora veja, apesar de seu anonimato, ele alcançou o mais grande de seus milagros. Ele alcançou não só a sanidade de seu corpo, mas ele alcançou o privilégio de receber o poderoso toque de Jesucristo e a salvação de sua condição e de todas as demais áreas de sua vida para sempre. Também porque os milagros que Deus hace em nossa vida são para sempre. E para mim, minha opinião, são como sellos poderosos assim sobre nossa vida. Pode passar o tempo, pode vir outras circunstâncias, incluso mais difíceis, pero lo que Deus hace em nossa vida jamás é borrado, jamás nada pode hacer desaparecer, porque as marcas de Deus, o toque do Senhor, seus milagros em nossas vidas nos impactam, nos cambia e lo hace para sempre. E esta é a grande bendição que temos em servir a um Deus tão poderoso como nosso Deus. Então, ahorita, depois dessa breve observação sobre a experiência personal, entramos em las tradições. Vemos então que em seu coração ela tinha essa esperança. Ela dizia, se tão solo tocar em seu manto, eu serei salva. Eu solo quero tocar seu manto, nada mais. Essa era sua grande esperança. Então, veremos aqui, tomando em conta esta parte que eu añadi, certo? Dizia, se tão solamente tocar o borde de seu manto, serei salva. Por que a mulher estava tão fijada em tocar o borde do manto? Repito, esse texto está completado aqui. Em outros evangelhos, sim, aparece a palavra borde. A pergunta é, por que ele estava tão fijado no borde? Que simbolismo tinha isto para os judeus, para a cultura da época? Veremos então o que era o borde. Tratarei de explicar-lo mais rápido que puedo. Então, veremos aqui. O borde vem do grego traspedo, que se traduz literalmente por fleco. Pero também vem do hebreu sitisate ou sitisite.
site-sate ou site-site, que também se traduz por flecos. Agora, flecos, como vamos ver daqui a pouco em outra foto, eram como 4 puntas que se colgavam das 4 esquinas do manto que se levava sobre os ombros. Veremos isso em seguida. Pero a coisa é que estes flecos aqui, os 4 flecos que se colgavam del manto que se usava naquela época, tinham um grande simbolismo profundo, na profunda ensinança simbólica, pero muito verdadeira. Veremos então que o próprio Jesus usava um desses mantos, que incluso era chamado manto de oração. Estes mantos tinham 4 puntas. Então, o manto, imagino que era algo assim largo e retangular, e cada fleco colgava de uma punta. Agora, o mais interessante é que cada punta, cada fleco que se colgava de cada punta, cada um deles representava uma letra do próprio nome de Deus. Ou seja, aqui só temos as consonantes, mas já sabemos que se juntamos com as vogales, leemos Yahvé, certo? Então, repetindo aqui, tinham 4 pontas, ou seja, o manto tinha 4 pontas. Cada uma representava as 4 letras do nome de Deus, que, juntando com as vogales, se lê Yahvé. Em outras palavras, este simbolismo representava o próprio nome de Deus. Isso era algo muitíssimo positivo e que concordava plenamente com a fé daquela mulher. Vemos, por exemplo, o que diz Deuteronômio 22:12: te harás flecos, que são estes que se colgam de cada punta, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con lo que te cubras. O sea, el manto, que era algo retangular y bastante largo para que pudiera cubrir los hombros y algunas veces la cabeza también, soportava la conexión con esos 4 flecos y servia para cubrir-se. Ahora, vea bien, para que te cubras. Essa expressão para que te cubras ou quando te cubras nos traz a ideia de que se o manto tinha 4 flecos e cada um representava simbolicamente uma letra do nome de Deus, então o manto em si traía em si mesmo o poder do nome de Deus. Quando aquela mulher disse, se eu ao menos tocara o borde aqui, o los flecos, o las puntas, o las esquinas del manto, yo serei salva. Em outras palavras, mirando por el aspecto simbólico, ela estava dizendo, se eu tocar o nome de Deus, ou seja, se eu tocar a Deus, ou se Deus me tocara, vendo o inverso da situação, eu não tenho dúvida, eu serei sanada, porque é o mesmo Deus presente. Isso é uma coisa realmente tremenda. Então, em uma breve explicação, cada uma dessas 4 pontas eram ligadas a los flecos. Repito, o fleco era largo e assim estrecho, 4 pontas e cada fleco em cada ponta. Então, 4 pontas ligadas a los flecos, que a sua vez eram formados por 7 hilos. Cada fleco formado por 7 hilos, que representavam o número 7 de Deus, ou o número da perfeição. E el azul, el color azul, um fleco era azul e todos os de outro color, provavelmente branco, pero el azul representava a realeza de Deus. Ou seja, quando a mulher se concentrou e se obstinou a tocar o borde del manto, que é a ponta ou a extremidade del manto, em outras palavras, são os flecos del manto, ela estaria tocando o nome de Deus, com toda a realeza de Deus, com toda a perfeição de Deus, explicada aqui nessa breve nota histórica, simbólica, de acordo às leis do Antigo Testamento. Então, eu penso com minhas palavras, a mulher estava indo na direção exata e estava indo em direção à pessoa mais exata, e em realidade a única que lhe podia ajudar. Agora vamos ver aqui. Esta é mais ou menos a ideia do manto com os flecos, certo? O texto que lemos anteriormente, repito aqui, Deuteronômio 22:12. Te harás flecos em las 4 puntas de tu manto com la que te cubras.
Ou seja, aqui veremos duas coisas. Um são os flecos. Os flecos são esses grandes aqui. Tu vês que há todos esses pequenos, pero esse adorno, creio, parte do manto. Os grandes são esses aqui, que são os que representam as 4 letras do nome Yahvé de Deus. Só a seguinte coisa é manto com que te cubras. Essa pessoa está cobrindo sua cabeça e seus ombros. So, la cabeça, quando cobrimos a cabeça, cobrimos os pensamentos, a imaginação, e somos mais aptos a não julgar os demais, ou seja, nossa mente está protegida de lo que é negativo. De repente, usarei esse linguagem. Os ombros representam a força do homem, certo? O homem, os lombos, como diz uma outra versão, representa a força, a cabeça, a direção, o guia, a guiança. Então, uma vez que o guia está coberto e a força protegida por el nombre de Deus, estamos na direção correta. É só uma ideia, pero só para que tu veas como eram os mantos e os flecos aqui colgados, mais grandes que esses pequenitos que são solamente adorno. Então, vamos ver também, ainda seguindo esta parte, que a mulher seguia ela tinha muito firmemente a esperança de tocar o borde do manto e ser salva. Mas vamos ver aqui que mesmo com toda esta profunda ensinança, haviam os fariseus da época que eram, na verdade, estudiosos das leis do Antigo Testamento. Mas alguns deles pareciam meio exagerados, eu diria assim, com a tendência de ser hipócritas, porque haciam coisas muito por si mesmo e para si mesmo. Então, aqui esta parte diz, os fariseus lo usavam muito largo, os flecos, punham os flecos demasiado largos em seus mantos para aparentar muita santidade. Então, com largo era de acordo ao comprimento, era talvez a impressão que se dava do nível de santidade que eles praticavam. Como lemos aqui em Mateus, que é no Novo Testamento, 23, disse: eles haciam essas obras, é o que diz aqui adelante, para ser vistos por los homens. Incluso estendiam ou estendem os flecos de seus mantos. Estendem, hacen mais grande que lo normal, os flecos de seus mantos para serem vistos por los homens. Não passa de aparência, não passa de hipocrisia. Não é assim? Isso não é uma boa ideia, porque não nos traz nada de bueno a não ser aquela sensação de culpabilidade al final. E o pior de todo é que não é só a gente daquela época. Hoje em dia também, há muita gente que expressa uma vida que não vive, que predica o que não hace, que ensina o que nunca deseja ser, nunca pretende ser. Então, é como uma doble vida. Predica a verdade, pero vive a mentira. Predica muita santidade, pero vive como hipócrita. É mais ou menos esta a ideia. Para serem vistos por los homens, eles faziam muitas obras para que todos miraram, e incluso aumentavam os flecos que colgavam nas 4 pontas de seu manto, solo para serem vistos por los homens. E esse texto está aqui porque Jesus não aprovava isto. Lucas 8:44 afirma dizendo que a mulher realmente tocou. Ela desejava hacerlo, como é o texto que miramos aqui arriba, se eu solamente tocara o borde, pero aqui o texto disse em Lucas que ela realmente tocou o manto de Jesus. Então, miramos aqui, quando a mulher hizo isto, quando ela planeou tocar o borde do manto e al final lo tocou, lo hizo, ela conhecia perfeitamente o significado del borde. Ela sabia o que era isto e estava consciente de sua decisão. Ou seja, a mulher tinha bem claro o que ia fazer. Ela tinha que tocar o borde. Ela não podia tocar outra parte. Não era muito interessante. O borde, ali estava sua salvação. E então, a parte histórica que eu estive lendo explica que ela sabia perfeitamente o que hacía, o que desejava, ela sabia perfeitamente o que estava planeando, ela sabia que aquele simbolismo não era só um mero simbolismo, não, isto era uma declaração plena das promessas de Deus
atuantes e verdadeiras, incluso em sua época, e incluso para nós outros hasta agora. Assim que eu repito, a mulher sabia o que estava fazendo, ela não estava ignorante, ela não estava seguindo uma simples tradição, ela estava bem agarrada às promessas de Deus expressadas nesse borde ou nesses flecos de que acabamos de ver. Ela creía que al tocar el borde de su manto, del manto de Jesús, apelaría a la misma clemencia. Hermanos, yo amo esta palabra apelaría, porque esta palabra apelar venido do original, expressa um clamor profundo ou um mais intenso clamor. Não é só um simples pedido, é um intenso clamor que vem desde o mais profundo do alma, desde o mais profundo das entranhas. Então, ela apelou, ela clamou com todo o seu ser por la clemência e compaixão que estavam en el nombre de Dios, o sea, por la clemencia y compasión del propio Dios. Qué tremenda esta palabra. Ella se humilhou, ella bajou, ella se arrastrou, não só porque, imagino que não tinha muita força física, mas também se humilhava, e aí escondida entre um e outro, ella guardou sua convicção de que la clemencia, la misericordia, la compasión de Dios la tocaría y la salvaría. Y esto verdaderamente ocurrió. Ahora vea, esto significa creer únicamente en Él. La mujer perdeu tempo com os médicos. Imagino que ela também aprendeu sua lição, certo? Como hoje dia nós aqui. Ela decidiu crer naquele momento unicamente nele, com esse acto, com essa atitude, reclamar las promessas de Deus, las promessas que estavam expressas ali através de los flecos, e además aferrar-se a ellas e não desistir mientras não tocara aquele flecos. So, em Malaquias 4, verso 2, leemos: nascerá el sol de justicia e em suas alas trairá salvação. Então, eu coloquei aqui algo que estive lendo. Os judeus interpretavam o sol de justiça com o Messias. Então, eles creiam que o Messias era o sol de justiça, que o sol de justiça é o Messias. E que suas alas, as alas que menciona aqui no versículo, e suas alas associavam com o borde de seu manto. Que interessante isso. Então, a mulher com a mesma mentalidade acercou-se a Jesus, crendo que ele era o verdadeiro Messias e que o borde de seu manto que ela estaria tocando era o borde de sua salvação, porque está aqui arriba e em suas alas trairá salvação. Ou seja, suas alas, neste caso, o borde ou os flecos são diferentes, diferente terminologia para explicar a mesma coisa. Em outras palavras, primeiro, a mulher estava muito consciente de que aquele Senhor era o Messias, que os flecos que colgavam em seus mantos era o que podia dar-lhe a salvação. Ela conhecia o simbolismo, mas também conhecia as promessas a que se estava agarrando, estava reclamando e estava disposta a pagar o preço por sua sanidade. E lo hizo. Al tocar o borde, a mulher estava creyendo que Jesus era o Messias. E o borde de seu manto podia trazer a salvação que ela tanto necessitava. Essa é só a explicação de lo que lemos aqui em Malaquias 4:2. Ela creu que Jesus era o Messias e que o borde lhe traeria a salvação de que ela necessitava. Ora, irmãos, eu pergunto, com que classe de motivação, com que classe de ânimo nos acercamos a nosso Deus quando estamos em aflição? E por que será que, às vezes, por alguma razão que não entendemos, não temos resposta? O que será que passa com nossa fé que nos afeta de tal maneira que talvez nosso Deus não pueda encontrar em nós o mesmo tipo de ânimo que vemos aqui? Outra vez a mesma foto, aqui estão os flecos e a foto expressa a ideia de lo que está escrito. Foi direto ao fleco e não ao manto. Não ao vestido de Jesus, não a los sapatos ou a los pés, que já seria um grande privilégio, pero ela foi direto a los flecos, porque sabia que ali estaria sua salvação. Vamos ver, então, aún
Lucas 45 e 46 nos revelam também algumas informações, alguns dados gramaticais bem interessantes. Outra vez leio Lucas 8:45 aqui nesta parte que diz, isso aqui é uma pergunta, aqui está ponto e coma, que é uma interrogação em grego. Tis ho hapisemenos mu? Quem me tocou? So, a segunda parte desse versículo a 46 del mesmo Lucas 8, e aqui está uma exclamação arriba, expressando uma afirmação. Hepsató mutis. Alguém me tocou. Primeira parte, quem me tocou? Segunda, alguém me tocou. A primeira pergunta e a segunda confirma, certo? Sotis mu, hepsató, alguém me tocou. Hepsató mutis, alguém me tocou. Agora, aqui diz a gramática sobre alguma dessas palavras. Exemplo, versículo 45, tis, está bem aqui, certo? Versículo 45, essa primeira parte aqui. Tis está bem aqui adelante. Tis é um pronome interrogativo, que em espanhol se traduz a quem. Quem? A palavra que Jesus usou, quem me tocou? Esse tis é quem. Com acento, é apenas um pronome interrogativo. Interessante é que, de acordo a este contexto, esse tis está em feminino singular. De acordo ao contexto dela, mulher com fluxo de sangue se aplica diretamente a ela. Quando Jesus hizo a pergunta, ele usou um pronome interrogativo que também se aplicava à mulher. Por isso, a resposta de ela, pudo ser aceitada. Vamos ver, então, que el versículo 46, el mismo tis aparece, pero un poco diferente. Esta segunda parte aquí es el versículo 46. Hepsató mutis. Esta aquí es una afirmación. Alguien me tocó. Esse mesmo tis aparece aqui no versículo 46, que é a segunda parte, já traduzido por alguém. Porque na primeira parte, para a pergunta, foi um pronome interrogativo. Para a segunda parte, que foi uma declaração, foi um pronome indefinido. Porque alguém é simplesmente algo indefinido, certo? Não está claro, é alguém, qualquer pessoa pode ser. Só a diferença é que tis para interrogação com acento, indefinido sem acento. Tanto o tis interrogativo quanto o indefinido, ambos são femininos, como puse aqui, e por isso ela pôde ser aceitada, ou sua resposta pôde ser aceitada, porque uma mulher estava sola, feminino singular. Pero também, dependendo do contexto, pode ser usada para o gênero masculino. Então, se for um homem, também seria plenamente aceitado. Como disse, depende do contexto. Interessante o que a gramática em grego também nos ensina. Seguindo aqui na gramática, miramos outra vez o texto de Lucas 8:46. Egogar ergon dinamin excelulucian apemu. Aqui eu quero tomar duas palavras bem importantes. A primeira é o pronome personal ego. Ego, em grego, indica a pessoa que está falando, neste caso, eu. Pero não é um eu comum, é um eu enfático. É um eu enfático, como coloquei aqui, o pronome personal enfático. Me olvidei de colocar a palavra eu, pero você já sabe que eu primeiro é de singular, certo? Eu enfático. Ou seja, quando Jesus disse isso aqui, ele disse, ego gar dinami. Gar é por quê? Porque eu mesmo e não outro, apontando a ele. Eu mesmo e não outro. Não. Conosco o poder que saiu de dentro de mim. Então, a primeira coisa aqui é o ego enfático. Jesus não usou qualquer palavra para mencionar algo tão importante. Ele disse, eu mesmo. Se eu for usar minhas palavras, eu estou seguríssima que eu vi isto, que eu senti isto, que eu hice, pero eu mesma, não há dúvida, estou muito segura. Esse ego
é um eu enfático, eu mesmo e no outro. E eu pus aqui, eu mesmo e no outro, só para recordar. So, esse ego é o mesmo ego que se usa quando queremos fazer aquela declaração romântica mais famosa de todo o mundo. Qual é a declaração romântica mais famosa de todo o mundo? Você sabe? Eu te amo. Essa é a frase mais romântica do universo. Se habla em diferentes idiomas, pero é a mesma coisa, o mesmo mensagem. So, aqui, ego você. Eu mesmo e no outro amo a ti. Eu mesmo e no outro te amo. So, não importa a ordem que você leia a sentença, eu mesmo te amo ou eu mesmo amo a ti, el ego não cambia. Porque este ego aqui que está sendo ênfase está falando da pessoa que está falando. Não está falando de alguém que está ouvindo ou recebendo a mensagem. É a pessoa que está emitindo a mensagem. Então, eu mesmo e não outro. Eu poderia colocar um cochete bem aqui para colocar e não outro, como pus aqui arriba. Eu mesmo e não outro amo a ti. Sim. Ego você. Isso também é uma exclamação aqui, o ponto alto. Ego você. Eu te amo. E poderíamos colocar esta frase aún mais larga. Eu te amo muito e algo assim, pero usando o ego, que é o eu enfático. So, aún seguindo na gramática, a outra palavra que quero destacar aqui é a palavra dynamite. Dynamite está bem aqui, esse está diferente porque é um delta, que é a letrita aqui maiúscula. Aqui está minúsculo, por isso tu vês diferente, não pense que está algo errado, porque não é. Aqui é minúsculo e aqui é maiúsculo. Então, a palavra dynamite representa ou significa que poder, potência, força eficaz, poder que impacta, poder que traz cambios, poder que produz milagros, e etc, etc. Há outros poderes, certo? Incluso, eu pus aqui, a palavra dinamita, que é o nome do explosivo mais forte que há, talvez, ela foi originada a partir do dinamis de Deus. Sabias disto? Havia um homem que se chamava Alfred Nobel, que no século XIX, não há muito tempo, creio, right? Certo? Ele inventou a dinamita. So, ele inventou o produto para explodir, porque o nome ele sacou de aqui, ou seja, a dinamita é uma imitação, uma cópia do dinamis. Por que ele hizo isto? Quem sabe? Porque dinamis é o poder, a potência mais explosiva, mais poderosamente explosiva que há. Então, Nobel pensou, uau, eu quero criar algo que se compare a esse dinamis de Deus. Por quê? Porque quando o dinamis, o poder de Deus se manifesta, rompe cadenas, rompe ataduras, destroça jugos de opressão e toda classe de maldição desaparece de dentro de nossas vidas, de nossas comunidades, de nossas famílias, porque esse dinamis, esse poder é muito eficaz. Nada é mais grande, mais eficaz que o dinamis de Deus. E ele decidiu inventar o produto, a substância, diria assim, explosiva, e então copiou o nome, sacou uma cópia, dinamis, e disse dinamita para aparecer. Estou segura que, por mais poderosa que seja a dinamita da atualidade, jamais se comparará com o dinamis de Deus, certo? Então, essa comparação existe aqui porque sabemos que há explosivos que não são de grande alcance. Não é verdade? Por exemplo, há explosivos que podemos explotar em la mano. Agarramos uma coisa pequenita que explota e colocamos arriba e sai um fogo, assim, uns colores, algo parecido e bum, e não afeta a nossa mão. Outros explosivos já teremos que pôr a uns metros de distância para não cortar os dedos, por exemplo, para não queimar-nos.
Pero otros explosivos destruyen ciudades enteras, ya son más fuertes. Por ejemplo, cada vez que el año nuevo llega, normalmente los países usan explosivos para celebrar la llegada del nuevo año. Entonces, hay diferentes explosivos, pero nada se compara con ese dinamis, que es el poder, potencia, que es el más eficaz, que es el poder que impacta, el poder que trae grandes cambios, ese poder que hace milagros. Não há algo semejante al dinamis. Nunca jamás haverá, porque não há um Deus como nuestro Deus, e jamais haverá. El mismo Isaías dijo, desde a antiguidade nunca se escuchou, nem com oídos se oyó, nem com os olhos se viu um Deus como tu. Não há um Deus como Ele, que trabalha por aquele que nele espera. Este é nosso poderoso Deus. A palavra que quero mencionar aqui da gramática, aqui ao final do versículo, é ap. Ap, essa palavrita pequena está com esse apóstrofo aqui, porque ela está como contraída. O correto é apó, pero se eliminou apó devido a que a seguinte palavra começa com uma vocal. Então, em grego, há uma regra de que se pode eliminar a primeira vocal, a vocal da primeira palavra, ou seja, a última vocal da palavra anterior, em caso de que a seguinte palavra empiece com outra vocal. Então, aqui há um apóstrofo, está de acordo com a regra gramatical do grego koine. Então, eu barrei aqui esse ap, que é apó, e miramos que é. Isso é uma preposição. As preposições são muito importantes em los idiomas, porque a preposição ajuda o substantivo a expressar sua mensagem na oração, em los textos. Se não usamos preposição, o substantivo não tem como expressar completamente sua mensagem. Por isso, eu valoro muito as preposições. E esta preposição apó significa desde ou desde dentro de. Desde ou dentro de. Quando Jesus disse esta palavra, egogar erno dinami exelucian abemu, ele estava dizendo eu mesmo, porque eu mesmo conosco, conhecer, verbo conhecer, mais que saber, eu conosco que o dinamis, que o poder, saiu desde dentro, up, desde dentro de mim, o poder de Deus saiu desde dentro de ele. Não saiu de nenhuma outra parte, saiu de dentro de ele. Agora vamos ver o que significa a palavra tocar nestes outros contextos bíblicos. Eu vou mostrar aqui aos 3 ou 4 versículos e vamos fazer uma comparação com o tocar. O toque que cambia, que vimos no início, é o toque que tem toda essa explicação que tu já vistes. Agora, que diferenciar com esses demais? Por exemplo, Lucas 22:51, Jesus dijo, Jesus estava sendo preso, certo? E então, o discípulo cortou a oreja do soldado, ou do servo de los romanos. Cortou sua oreja e eu imagino que cortou completa, porque o texto diz que a oreja caiu. Então, Jesus gritou, imagina que, veio muito rápido, ele disse, déjalo, ou déjalo, ou não hagas isso. Isso para aquele que cortou a oreja, e Jesus, então, recorreu a oreja e lo pôs em seu lugar e lo sanou. E este milagre se deu no instante, certo? Outro versículo que miramos aqui é Mateus 8:3. Jesus estendeu a mão, le tocou e le sanou de la lepra. Aqui se trata de um leproso. Leproso, já sabemos da história, tinha aqui para o deserto para morrer, mas Jesus lo tocou como nada, lo tocou e lo sanou de la lepra. O seguinte versículo, Mateus 8:15, e tocou sua mão e a febre la deixou. Aqui habla de la suegra de Pedro. Jesus la tocou e a febre desapareceu. Tu pode dizer, pero a febre é algo tão simples, se vai rápido. Não. Pero o caso é que o milagre foi instantâneo, na mesma hora. Certo que a febre pode, em alguns casos, não ser grave, pero temos que tomar medicina, descansar, tomar muita água e leva um tempo. Pero aqui Jesus não dependeu nada disso, daí hizo o milagre al instante. Por isso, é considerado um milagre, aunque a febre não suene muito grave, não suene como sendo algo muito grave.
Em Mateus 9, 29, tocou os olhos, dizendo, háganse conforme vossa fé. Aqui haviam 2 ciegos que vieram hasta Jesus pedindo clemência. E Jesus los tocou em los olhos e eles foram sanados e puderam ver, de acordo à fé que eles tinham. Agora vea bem. Aqui al final, outra vez pongo as 2 partes dos versículos que me gusta mais nesse texto, que é a pergunta, Tisho hapsemenos mu, quem me tocou? Hepsató mutis, alguém me tocou, certo? Está aqui o versículo, Lucas 8, 45, 46. Não, minha pergunta aqui é, por que eu coloquei esses versículos aqui se não tem nada a ver com o tema que estamos levando? É só para que tu veas que cada um desses versículos traz o mesmíssimo verbo tocar que eu mencionei a ti bem aqui no início deste vídeo. Certo? Então, veja bem. Hapsamenos viene de hapsató. Aqui tem, por causa é tocando em progressivo. O verbo está em tempo progressivo. Aqui, tocou, tocou, tocou. Tempo passado. Hepsató, hepsató, hepsató. O caso aqui, os 3 viene de la mesma raiz del verbo que expressa o toque que cambia. Eu diria assim, eu digo o toque que cambia porque foi o toque que a mulher hizo que cambiou sua vida. Foi um toque muito especial e entre a fé imensa que ela tinha em Deus e a fidelidade a Deus, ela recebeu o grande milagre de que necessitava. Pero uma vez mais, só para mostrar-te que esse verbo está aqui para cada uma dessas situações, porque todos esses toques foram feitos diretamente por Jesus. Não foram toques humanos, não foram toques de trucos, não foram toques basados em falsas doutrinas, não foram mágicas. Foi aquele toque que verdadeiramente cambia a vida para sempre. A oreja volviu a seu lugar no mesmo momento, algo que nadie podia ser. E aunque será cirurgia plástica, tem que esperar meses para estar totalmente perfeito. Jesus hizo em menos de 1 segundo. Isso tem que ser o toque que cambia. E que a lepra é algo que talvez hasta hoje não tenha uma cura ainda para isso, uma solução. Jesus lo hizo em 1 segundo, com um simples toque. A febre, bueno, pode ser que suene algo simples, pero não deixou de ser um milagre, porque foi algo instantâneo. Además, os olhos que estavam ciegos desses 2 homens se abriram e eles começaram a ver, porque ele hepsató proviene del toque que cambia. Hermanos, é desse tipo de toque que necessitamos, por lo menos eu, em cada dia de minha vida, para cada área, para cada situação, para cada época do tempo, para cada desafio, para cada oposição, para cada estresse, para cada todo. Necessito esse toque de Deus, porque só assim sei que verdadeiramente vitoriarei. Agora, se nós queremos aplicar o que escutamos agora, como haremos? Eu te pergunto, quando chega a enfermidade em tu casa, ou em tu corpo, ou quando tu provisão acaba, perdes o emprego, não tens mais dinheiro, as deudas se acumulam. Ou quando os obstáculos crescem, as oposições, as adversidades, as tribulações, e não encontras salida para nada. Ou quando os inimigos se multiplicam, as calúnias, as mentiras, as perseguições e tudo isso que não nos gusta. A pergunta é, a quem buscas primeiro? A quem buscas ou a quem buscamos nós primeiro? Eu tomo essa frase relacionando com a mulher que sofria fluxo de sangue. Qual era a sua situação? A parte de estar muito enferma, estava muito pobre agora, porque, em primeiro lugar, ela buscou a los médicos, buscou a la medicina, buscou uma solução humana. Ela gastou absolutamente todo o que tinha, diz a Bíblia. Ela possivelmente vendeu seus bens, suas roupas, suas joias, se ela tinha algum auto, vendeu todo, perdeu todo. E a Bíblia diz que para nada serviu. Ela não logrou nada de bueno a não ser perder coisas. Además, al final do versículo diz que ela iba de mal
pior. Agora eu não tinha saúde, não tinha dinheiro, não tinha mais paz, não tinha mais autoestima, não tinha mais nada, estava mais que miserável. Por quê? Porque o que ela buscou primeiro não foi a verdadeira solução. Então, eu te pergunto, quando tu tens um problema legal, a quem buscas primeiro? A um advogado ou entras a tu quarto, cierras tu porta para orar e perguntas a opinião de Deus sobre o que fazer nesta situação? Quando tens uma enfermidade muito grave, a quem buscas primeiro? A um médico? A uma clínica? A um hospital? A uma medicina? Ou te arrodilhas a perguntar ao Senhor, Senhor, que hago agora? Tu puedes sanar-me, mostra-me. Quando temos um grande problema, irmãos, honestamente, a quem buscamos primeiro? Eu não estou falando contra os profissionais, absolutamente. Eu mesmo já estive muitas vezes em consultas médicas, já hice cirurgias e eles são uma bendição, ajudam muitíssimo. Pero a questão aqui é quem deve vir primeiro? Os profissionais de saúde ou nosso Deus que está sobre toda a medicina? Eu te deixo com esta reflexão. E eu sei que Deus tem muita coisa para ensinar-nos nesse texto e em los demás. Então, se tu chegastes hasta aqui comigo, agradeço muitíssimo por compartilhar comigo acerca da mesma palavra e do mesmo Deus. Então, se tu crees que aprendiste algo novo neste vídeo, eu quisera que tu deixes tu like, deixa-me saber que isto de alguma forma te edificou. Haga um comentário, perguntas ou o que queiras dizer aí. Isso me ajudará muito a melhor ampliar minhas ideias e talvez responder no seguinte vídeo. E ademais, se puedes comparte este vídeo com outras pessoas para que puedan aprender também como tu e eu aprendemos juntos. E se deseas, se lo deseas, também suscríbete para receber notificação sobre os próximos vídeos que estaremos postando. Todos os vídeos têm base no grego original do Novo Testamento, especificamente o grego koiné, que é o grego mais simples, de linguagem mais sencilla, e que foi o grego que Jesus usou com a multitud que lo seguia, porque a multitud que lo seguia era todas pessoas muito simples, pobres, enfermos, delinquentes, enfim, pessoas que não tinham alto nível social ou acadêmico. Então, Jesus falava também o mesmo grego, assim que é o grego que eu uso aqui para nossas análises. Tratarei de fazer vídeos mais curtos a partir de agora, pero quero dizer que tu eres muito bem-vindo a mi canal. Este canal é uma simples palavra, assim se chama, e espero que haya sido muito edificado e que a próxima vez que postar um novo vídeo, quero encontrar-te aqui. Ok? Então, que Deus te bendiga muitíssimamente e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.